Alô, amigos, estamos de volta mais uma vez para continuar nossa classe de estudos no livro do Apocalipse. O título desse curso é A Verdade Revelada no Apocalipse. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 11. Vamos terminar 2 versos do capítulo 10 e vamos entrar já de imediato no capítulo 11. E é bom que você nos acompanhe, pegue sua Bíblia, tenha sua Bíblia junto de você e abra em Apocalipse 11. Vamos ler? Vamos orar neste momento? Querido Deus e Pai nosso, obrigado por mais uma chance que nos dás de ensinarmos Tua Palavra. Pedimos sabedoria do céu, pedimos Tua direção, humildade e capacidade para interpretar conforme Tu queres a mensagem revelada no Apocalipse. Em nome de Cristo te pedimos, amém. No final do capítulo 10, eu terminei até o verso 9, quando João ele vai até o anjo, que estava com um livrinho na mão, e ele recebeu uma ordem, que pegasse o livrinho na mão do anjo e o comesse. E certamente ele será doce na tua boca, mas amargo no teu estômago. Então, na boca seria doce como mel, e no estômago seria amargo como fel. Isso é profético, né? Isso é uma profecia. O livrinho é exatamente a parte selada do livro de Daniel. O anjo disse a Daniel: fecha o livro, sela a visão, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, o esquadrinharão, e o saber, no caso, o saber sobre as profecias de Daniel, o saber se multiplicará. Então, chegou o tempo determinado do fim. O anjo, em Daniel 8,19, disse: essas coisas que te foram mostradas, elas vão acontecer num tempo ainda muito distante, no tempo determinado do fim. Então, se nós pegarmos 1798, um pouquinho antes, eu costumo pegar a partir do 6º selo do Apocalipse, quando o anjo abre o 6º selo e houve um grande terremoto, como nunca tinha havido até ali. Então, esse terremoto nós comentamos como sendo o terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. Terremoto que matou milhares de pessoas, destruiu uma boa parte de Lisboa, capital de Portugal, e era um anúncio de Deus de que o tempo determinado do fim estava começando. Deus é assim, Deus é paciente, longânimo, e Ele vai avisando as coisas bem antes que aconteçam, para que quando essas coisas acontecerem, as pessoas possam estar devidamente informadas, devidamente preparadas para os eventos que virão. Eu falei para vocês da divulgação da segunda vinda de Cristo a partir da primeira metade do século XIX, 1800 e pouco, já começaram a pregar sobre a segunda vinda de Cristo. Teve um banqueiro, Henrique Drummond, na Inglaterra, que fez conferências sobre o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Padre chileno, Manuel de Lacunza, que trabalhava no Chile, ele escreveu um livro, A Vinda do Messias em Glória e Majestade, anunciando também a segunda vinda de Cristo. O livro foi cassado, as autoridades o queimaram, mas ele salvou uma cópia e o escreveu no exterior, pondo um pseudônimo, um nome falso, né? Para não ser, de novo, o livro perseguido pela Igreja Católica. Então ele colocou que o autor era um cidadão chamado Rabi Ben Israel, quer dizer, Rabi, filho de Israel. E assim ele publicou, o livro teve uma divulgação bastante expressiva na Europa, e assim Manuel de Lacunza, com esse nome, com esse pseudônimo, ele publicou seu livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. E o livro teve maior projeção. Mas das pessoas
que anunciaram a segunda vinda de Cristo. Houve um leigo batista, como eu já informei, chamado William Miller, que foi o mais destacado pregador sobre a segunda vinda de Jesus em todos os Estados Unidos. Já falei para vocês que ele fundou um movimento interdenominacional. Pastores de todas as denominações protestantes dos Estados Unidos participavam com William Miller, ou Guilherme Miller, dessas pregações de que Jesus voltaria. Ele não dava uma data exata para a volta de Cristo, mas ele dizia, por volta do final de 1843, Jesus está voltando. Ele começou suas pregações em 1831, na zona rural, nas igrejas pequenas da zona rural. Em 1839, ele vai para Boston, que era uma grande cidade já naquele tempo, e ele começa então a sua pregação sobre a segunda vinda em grandes cidades e em grandes igrejas americanas. Igrejas batistas, igreja congregacional, igreja de conexão cristã, igreja presbiteriana, metodista. Então essas igrejas abriram as suas portas para Guilherme Miller pregar. E milhares de pessoas acreditaram na pregação de William Miller que Jesus estaria voltando por volta do final de 43. Em que ele se baseava? Se baseava na profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 manhãs e o santuário será purificado. Em Daniel 9,25 ele descobriu que esses períodos de tempo começaram a partir do decreto do rei persa, obrigando os judeus a voltarem, obrigando não, mas ordenando os judeus a voltarem de Babilônia, da Pérsia, para a Palestina. E esse decreto de Artaxerxes, que foi o último decreto, Artaxerxes, ele foi publicado em 457, no outono de 457 a.C. Então, fazendo os cálculos, 457 menos 2.300 menos 457, ele chegou a 1843, como não há o ano zero, seria em 1844. Mas ele dizia assim, por volta do final de 43. Em agosto de 1844, quando o movimento já estava bem diminuído, porque Jesus não veio no final de 43, nem veio na Páscoa de 44. Então, milhares de pessoas abandonaram Guilherme Miller e as igrejas protestantes fecharam suas portas para que Guilherme Miller não mais pregasse nessas igrejas. Então, ele começou a se reunir em fazendas, em salões alugados, fazendas e assim por diante. Então, em agosto de 1844, numa campal que eles tiveram em Exeter, no estado de New Hampshire, apareceu um cidadão metodista chamado Samuel Snow, que disse assim, olha, nós estamos errados pregando a vinda de Cristo para a Páscoa. Não é na Páscoa, Jesus virá no outono, na festa judaica do outono. E a festa judaica do outono era o dia da expiação, também chamado de Yom Kippur em hebraico. Então, o grande dia, o dia do perdão, que também era como se fosse um dia de juízo lá em Israel. Então, ele provou isso através de Levíticos 16. Mas ele continuou com a ideia de Guilherme Miller de que o santuário a ser purificado era o planeta Terra. Ele continuou o mesmo erro. Isso era uma ideia errada, mas ele continuou no mesmo erro. O evento aconteceu, de acordo com Daniel 7, 9, 10 e 13, o evento realmente aconteceu, mas não na Terra. Não na Terra. O evento aconteceu no céu. De acordo com Daniel 9, 13, diz que um como filho do homem apareceu nas nuvens dos céus e se dirigiu ao ancião de dias, que é Deus o Pai, que já estava na sala de julgamento, de acordo com Daniel 7, 9 e 10, para o juízo investigativo. Então, ali, em 1844, seria o começo, não final, o começo do chamado juízo pré-advento. E Deus só vai purificar a terra com fogo
depois que terminar esse juízo, encerrar o tempo da graça, quando ninguém mais que não foi salvo até aí não vai poder ser salvo. Então Cristo vem e o fogo cairá sobre a terra, como está em 2 Pedro 3, de 10 em diante, 10 a 12, e como está também no Apocalipse. Então, por pensarem que a vinda de Cristo era já para a terra, eles passaram um tremendo desapontamento em 1844. Quer dizer, a mensagem foi doce na boca. Quando eles estudaram Daniel, imaginaram que Cristo voltaria, então aquilo foi um doce, como mel. Pregar que Jesus vai voltar na sua geração era algo doce, fantástico. Mas quando se revelou que Cristo não veio naquela geração, 1844, na primeira metade do século XIX, então isso foi amargo para eles. Doeu, né? E eles ficaram desapontados, choraram muito, oraram muito pedindo a Deus uma nova luz, um novo entendimento do texto. E esse novo entendimento veio, mas depois deles passarem por tremenda decepção. Então, ao comer o livro, quer dizer, ao estudar o livro de Daniel, descobrir a verdade da segunda vinda de Cristo, e isso foi para eles doce como mel. Mas quando erraram a data, e Jesus não veio na data que eles falaram, então isso foi amargo como fel. Então os adventistas dessa época, 1844, eles começaram a entender melhor o assunto e entenderam que essa profecia era para eles que passaram pelo grande desapontamento. Mas veja o que é que o anjo diz ainda, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eles pensavam que era o fim, mas não era o fim. O anjo intérprete falou para eles, ainda é necessário que vocês profetizem. Profetize quer dizer, ensine essa profecia. Ensine essas coisas proféticas, ainda para muitas nações, muitos povos, vocês devem ensinar essas coisas ainda. Então não era o fim. E eles começaram então a entender que o erro deles foi muito grande e que eles precisavam ir pelo mundo inteiro para que essa verdade pudesse ser conhecida no mundo inteiro. Ora, eles tinham pregado só nos Estados Unidos, praticamente, em alguma parte do Canadá. Era muito pouco, porque Cristo disse que o evangelho será pregado no mundo inteiro e então virá o fim. Mateus 24, 14. E eles não viram essa dimensão. Por isso que decepcionaram tanto. Então recomeçaram, houve um novo grupo, que depois formaram ali, e formaram uma pequena comunidade, descobriram a verdade do sábado, através de literatura batista. Os batistas do sétimo dia ensinaram a verdade do sábado para alguns adventistas que saíram dos apontamentos de Guilherme Miller. Então eles começaram a adotar o sábado como dia do Senhor, porque entenderam que a guarda do sábado não havia se encerrado com a morte e a ressurreição de Cristo, mas que deveriam continuar guardando o sábado do Senhor, como guardar também cada mandamento da lei de Deus. E isso foi para eles uma renovação de fé. Agora vem o capítulo 11. O capítulo 11 diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, pois, por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Vamos entender, tem muita sabedoria aqui. Quando é dado a João, João diz que foi-me dado, então, é pessoal, foi dado para ele uma vara, um caniço, semelhante a uma vara, e também foi ordenado que ele medisse o santuário de Deus. Isso significa um ato de julgamento.
Isso aqui está em consonância com Daniel 7, 9, 10 e com Daniel 8, 14. Tudo isso está em torno do mesmo assunto, que é o juízo pré-advento. É interessante um texto que eu encontro aqui em 1 Pedro, é muito interessante, eu vou localizar esse texto para vocês. Diz que o juízo começa pela casa de Deus. E isso é muito interessante, essa declaração do apóstolo Pedro, né? De que o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 em diante. Pegue sua Bíblia aí. 1 Pedro 4, 17 em diante. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Então, Pedro estava certo. O juízo investigativo, o juízo que antecede a segunda vinda de Cristo, que João está citando agora em Apocalipse 11, verso 1 e 2, ele deveria começar a analisar os casos daqueles que foram adoradores de Yahvé. Desde Abel, o primeiro homem que morreu, até o último homem que será morto antes do fechamento da porta da graça. Quando eu digo homem que será morto, só aqueles que adoraram ao Senhor, ou que continuaram até a morte, firmes nessa adoração, ou que apostataram da fé e morreram em apostasia. Mas devia haver um julgamento do santuário, e esse santuário é o santuário celestial. E Daniel mostrou isso. Daniel 7, 9 e 10. Na Bíblia, nova versão internacional, o verso 10 termina assim: abriram-se os livros e começou o julgamento. Olha que declaração fantástica. Abriram-se os livros e começou o julgamento. Esse é o julgamento que se processa no céu e que antecede a segunda vinda de Cristo. Então, os adventistas pós-Miller, eles entenderam que esse juízo investigativo começou exatamente em 1844, naquele momento em que Guilherme Miller pensava que era a volta de Cristo à Terra para purificar a Terra. Na verdade, era uma obra que estava sendo realizada a partir daquela data no céu, que era o juízo pré-advento, também conhecido como juízo investigativo. E quem começa a ser julgado nesse juízo? Não é todo mundo que começa a ser julgado nesse juízo. Aquele que nunca aceitou Jesus como Salvador pessoal, aquele que nunca foi um adorador de Yahvé, quer no passado, quer no presente, esse não entra nesse julgamento aqui. Ele vai entrar num outro julgamento. Quem não aceitou Cristo nenhuma vez, quem nunca adorou Yahvé, mas foi um ímpio, um rebelde o tempo todo, ele não entra aqui, nesse juízo pré-advento. Ele vai entrar numa segunda etapa do juízo, que vai se processar durante o milênio. Uma segunda fase do juízo, que é que os santos de Deus dele também participarão, de acordo com 1 Coríntios 6, né, de 1 até 7 por aí. Paulo mostra que nós vamos participar desse julgamento, nós que vamos ser salvos, estaremos no céu, junto com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, participando desse julgamento. Mas esse julgamento pré-advento, anunciado em Daniel 7, 9, 10, Daniel 8, 14 e Daniel 7, 13, esse julgamento é pré-advento, quer dizer, antecede o advento, e serão tratados nele os casos de quem já adorou Yahvé. Então vai ser feita uma revisão no livro da vida. Todos os nomes que já constaram do livro da vida do Cordeiro vão ser analisados juridicamente, num processo de julgamento, de análise, um escrutínio bem rigoroso. E ao final, por exemplo, vamos dizer que chama o nome de uma pessoa que já morreu. Vamos dizer o nome do cidadão assim, Francisco. Então Francisco morreu. Ele vai ser julgado
já morreu, não tem mais chance de salvação, porque morreu, então ele vai ser julgado nesse tribunal. E ao analisar o nome dele, vai analisar toda a vida de Francisco. Como Francisco morreu? Francisco morreu na fé, porque ele foi um adorador de Yahvé. O nome dele está lá no santuário, no livro da vida. Ele morreu adorando Yahvé, ou ele morreu contrário a Yahvé? Quer dizer, ele apostatou da fé, ou ele morreu na fé? Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que morre no Senhor. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Morrer no Senhor quer dizer morrer fiel, morrer firme na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Francisco hipotético, imaginário, que eu estou colocando aqui, como ele morreu? O nome dele está no livro da vida, mas ele morreu firme em Cristo. Se ele morreu firme na fé, o nome dele vai permanecer no livro da vida, até que Jesus venha. Se ele não morreu firme na fé, mas apostatou da fé, então na hora que o nome dele for analisado no tribunal celeste, o nome dele será apagado do livro da vida. Porque quando Jesus voltar, ele vai levar para o céu aqueles cujos nomes continuam no livro da vida, não foram apagados. Então, o juízo investigativo, o juízo pré-advento, é para isso, para analisar todos os nomes que já foram adoradores do Senhor, por isso que o nome deles estão no santuário, cujos nomes já estiveram no livro da vida, e vão analisar como eles morreram. Morreram salvos ou morreram perdidos? Morreram na fé ou apostatados da fé? Então, se morreram na fé, morreram fiéis, os nomes continuarão no livro da vida. Mas se morreram em apostasia, os nomes das pessoas serão apagados do livro da vida. Aqui em Apocalipse 20, pegue sua Bíblia, vamos para Apocalipse 20, fala de um momento e diz assim, 20, verso 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. Quer dizer, aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida quando Jesus vier, e Jesus vai vir depois do julgamento pré-advento no céu, então aqueles cujos nomes não constar mais no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo, misturado com enxofre, que é o inferno de fogo mencionado em Apocalipse 20. Ele não é eterno, mas ele vai queimar, depois a gente vai falar desse assunto quando chegar no capítulo 20. Estão entendendo como se processa isso? Então, o juízo investigativo é para fazer uma revisão de nomes que constam no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo até o fim do tempo da graça. Esses nomes, se permanecerem no livro da vida, aqueles que permanecerem no livro da vida, foi porque morreram na fé, morreram fiéis a Cristo. Então, Jesus virá com seus anjos e levará essas pessoas para o céu. Como diz Apocalipse 20, 15, todo que tem o seu nome no livro da vida. Quem não tem seu nome no livro da vida, ou porque nunca entrou, porque nunca se arrependeu e nunca abandonou seus pecados, ou porque creu em Deus, mas apostatou da fé, por uma razão ou outra, os nomes serão tirados. Aquele que nunca creu, o nome nunca entrou lá. Mas aquele que creu e apostatou, o nome será tirado do livro da vida durante esse julgamento, quando o nome da pessoa for passado em revista lá no tribunal do céu, for colocado em análise. Então isso é o que João viu. Essa cena que João viu, em capítulo 11, versos 1 e 2, realmente fala desse juízo. É a mesma cena que Daniel viu, está registrado em Daniel 7, 9, 10 e 13, e também Daniel 8, 14. Então é o mesmo assunto. Agora vem um assunto bem interessante, sobre as duas testemunhas. A partir do verso 3, Apocalipse 11, 3. Darei as minhas duas testemunhas,
que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. É interessante que no verso 2, diz que ele não me disse ou não entrasse em julgamento o ato exterior. O ato exterior, em relação ao santuário celestial, é a terra. E a terra não deveria entrar em julgamento ainda, porque ainda não era tempo de ser julgados os moradores da terra, se não tivesse seu nome inscrito lá no santuário celestial. Então essas pessoas deveriam continuar ainda sem o julgamento. E diz que eles calcarão aos pés, verso 2, a cidade santa durante 42 meses. A cidade santa aqui não é mais uma referência a Jerusalém, porque Jerusalém não existia mais como nação. Jerusalém foi derrotada. Quem dominava Jerusalém eram os árabes. Aqui a cidade santa é uma referência à igreja de Cristo. A comunidade das pessoas salvas em Jesus. É isso que está se referindo no texto. Calcarão aos pés da cidade santa significa a mesma coisa de Daniel 7,25, que eles magoariam o santo do Altíssimo, perseguiriam os santos do Altíssimo e cuidariam em mudar os tempos e a lei. E durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os ímpios, comandados pelo poder de Roma, iriam perseguir o povo de Deus. Está falando da Idade Média, parte da Idade Moderna, quando a Igreja Católica, comandada pelo Papa e pelos cardeais, ela ficou como dona do cristianismo e passou a perseguir todo cristão que fosse dissidente, que não concordasse com a linha de pensamento do Papa e da Igreja. Então houve houve milhões de mortes. Muitos crentes em Jesus foram mortos nesse tempo. Então ele está falando disso, calcarão aos pés, quer dizer, pisarão mesmo a cidade santa, quer dizer, a Santa Igreja do Senhor, representada nesse período da Idade Média por aqueles que resistiam se submeter aos erros teológicos doutrinários do Papa e da Igreja de Roma. Eles resistiram, foram perseguidos, milhares foram mortos, outros até silenciaram um pouco para não serem perseguidos e ficaram sendo crentes que não dobraram seu joelho ao erro do paganismo comandado pela Igreja Católica Apostólica Romana medieval. É interessante isso. Eles não deveriam entrar em julgamento nesse momento, chegaria o tempo deles depois. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. 42 meses e 1260 dias são o mesmo período, é a mesma coisa. O tempo é o mesmo. 42 vezes 30 dá 1260. Então, numa abordagem, fala em 1260 dias e noutra abordagem 42 meses. Você multiplicando 42 por 30 dá 1260. E em vez de dias, você transforma isso em anos. Então, durante 1260 anos, profeticamente anotado no Apocalipse, a Igreja de Roma se juntou aos reis e rainhas da Europa Ocidental para hostilizar, prender, perseguir e matar milhares e milhares de cristãos fiéis. Qual era o crime deles? Não aceitarem os desvios doutrinários e teológicos do Papa e da Igreja Romana medieval. Só tinha esse crime. Eles não eram assassinos, não eram ladrões, eles não eram perigosos para ninguém. Eles eram servos de Deus. Mas milhares, é muito tempo, né? 1260 anos de domínio da Igreja Romana, dominando sobre os reis, sobre as rainhas, sobre os negócios, sobre a cultura, sobre a literatura e as artes, as universidades, tudo dominado pela Igreja Católica medieval. Então foi um período negro, período difícil, em que a pessoa não tinha liberdade para estudar a Bíblia e para tirar suas próprias conclusões. Ele tinha obrigatoriamente de aceitar a interpretação católico-romana da Bíblia Sagrada. E a interpretação não era boa.
era deturpada, era mais um pouco da filosofia de Aristóteles, também um pouco de neoplatonismo e lendas pagãs, folclore pagão, que entraram para a igreja. A comemoração do Natal é um folclore pagão. Ele não fez parte da Bíblia. Comemoração do Natal em 25 de dezembro. Né? Porque possivelmente Jesus não nasceu mesmo em 25 de dezembro. A guarda do domingo em lugar do sábado, como dia santo semanal de Deus, também veio do paganismo, do culto ao sol. Então essas coisas foram entrando na igreja. E muitos cristãos sinceros, que entendiam a Bíblia, que amavam ler a Bíblia ou porções dela, eles não aceitaram que o Papa dominasse a vida deles. Então muitos foram queimados vivos em praça pública, como Savonarola na Itália, como Jerônimo e João Hus na Boêmia, né? Tentaram fazer isso com Lutero, tentaram fazer com Wycliffe na Inglaterra, com Lutero na Alemanha e com Calvino e Zwinglio lá na França e na Suíça, mas não conseguiram. Essas pessoas a igreja não conseguiu matar, mas vários outros eles mataram. Quem são essas duas testemunhas? Essa é uma discussão. Alguns pregam que essas duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento, formando a Bíblia. Mas no tempo de João, quando João escreveu o Apocalipse, o Novo Testamento não estava, o cânon do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, não estava pronto ainda. Vários livros já estavam escritos, mas não estava arranjado como um cânon para o Novo Testamento. Então, no estrito senso, não se trata do Velho e do Novo Testamento. No lato senso, a gente fala isso hoje, porque a Bíblia já está toda formada, composta de Antigo e Novo Testamento. Mas para o tempo de João, o significado dessas duas testemunhas era aquilo que Jesus chamou de a lei e os profetas. Jesus falou muito, a lei e os profetas. Em Isaías 8:20, diz que todo Israel deveria proceder de acordo com a lei e o testemunho. Essa expressão testemunho é o testemunho dos profetas. Eles recebiam a revelação de Deus e passavam para o povo, davam testemunho do que Deus lhes falara para o povo. Então está se referindo à lei e ao testemunho, que eram as escrituras hebraicas, ou a lei e os profetas, como é mais conhecido no Novo Testamento. Em Romanos 3:21, Paulo falou nisso, e no Evangelho de Mateus, Jesus também falou sobre a lei e os profetas, mostrando que se tratava da escritura, na escritura sagrada do Antigo Testamento. Então, a lei é uma referência a Moisés e ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e os profetas é uma referência a todos os profetas. Em Lucas 24, Jesus apresentou uma divisão tríplice da Escritura Antiga, a lei, os profetas e os salmos. Mas no Novo Testamento ficou mais comum chamar a lei e os profetas. Como a gente diz hoje, a Bíblia, a Bíblia Sagrada. Na época eles diziam a lei e o testemunho, ou a lei e os profetas, que é um termo mais usado no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. Então, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei, ou a Torá, que quer dizer ensino. Então, note, são estas as duas oliveiras, verso 4, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Dois candeeiros. Candeeiro é algo para iluminar. E o que é que alimenta o candeeiro? O azeite. E o azeite na Bíblia representa o quê? O Espírito Santo. Então eram dois servos cheios do Espírito Santo, que com a mensagem que eles trouxeram na lei e nos profetas, iluminaram o povo de Deus. Essa iluminação veio por revelação divina, tanto para a lei, ou a Torá, ou Pentateuco, nós chamamos os 5 livros de Moisés, e os profetas, o restante dos profetas do Velho Testamento. E Elias representava isso. É tanto que quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração,
está em Mateus capítulo 17, quem aparece com Jesus ali em glória, no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Então está falando sobre isso, né? Ramos de oliveira. Oliveira produz oliva e da oliva vem o chamado azeite de oliva. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas, as duas testemunhas, têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Então isso é um testemunho sobre o profeta Elias, que ele orou a Deus e o céu se fechou e durante 3 anos e meio não houve chuva em Israel no tempo do rei Acabe. Você pode ler isso em 1 Reis, capítulo 18, 16 em diante, você lê sobre esse fenômeno. Então, aí é uma referência ao profeta Elias, que com a autoridade dada por Deus, ele pediu para não chover e não choveu durante 3 anos e meio. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Então, lembrar de Moisés, diante de Faraó, quando Moisés lançou seu cajado sobre as águas e elas se transformaram em sangue. Então, é referência àquilo que Deus fez através de Moisés. Então, a lei e os profetas, a lei e o testemunho, Moisés e Elias, que estão no céu, né, ao lado de Deus lá, e testemunhando dessas verdades. O texto está falando sobre eles, ações do profeta Elias e ações do servo Moisés, que foi o maior líder que Israel já teve. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Está falando aqui das 10 pragas que caíram sobre o Egito, sob a liderança de Moisés. Nós sabemos que os milagres eram feitos por Deus, mas sob a direção visível do servo Moisés. Moisés falava e Deus agia, e então acontecia o milagre, e as 10 pragas foram fruto disso. 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui tem algo novo. Quando terminarem o testemunho que devem dar. Quanto duraria esse testemunho das duas testemunhas? Duraria 1.260 anos, diz o verso 3. 1.260 anos, esse foi um período que foi de 538, o início da Idade Média, e a expulsão dos ostrogodos ali da Itália, né, onde o Papa começa a ganhar um grande destaque como um grande líder na Europa, depois que essa conquista que ele teve, conseguindo convencer os ostrogodos de não entrarem em Roma e também saírem da Itália, até 1798, quando o general Alexandre Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, entrou no Vaticano, aprisionou o Papa Pio VI, o sequestrou e o levou para o exílio em um determinado lugar, onde ele ficou exilado por cerca de 1 ano e meio quase, e ali morreu. Já era velhinho, 81 anos, e não aguentou aquela privação. Então, durante algum tempo, o trono ficou vago, o trono do Vaticano, e foi uma pancada terrível. Então, vamos ver isso no capítulo 13, essa ferida mortal. Então, 1.260 anos, as duas testemunhas estavam de luto, estavam vestidas de pano de saco. Pano de saco é luto, indicando tragédia. Era assim no Oriente que as pessoas tratavam com o luto, com a tragédia, a desgraça. Quando acontecia uma tragédia, a perda da liberdade, um reino vinha, invadia Jerusalém, quando havia morte de alguém na família, então eles jogavam cinza sobre a cabeça, vestiam-se de pano de saco e assim saíam chorando sua dor, chorando sua tragédia. Então, as duas testemunhas, que são as escrituras do Velho Testamento, e no sentido de hoje, seria a Bíblia Sagrada, testemunhando em nome de Cristo, mas proibida de testemunhar. Porque a Igreja Católica proibia a divulgação pública da Bíblia. A Bíblia estava amarrada nos mosteiros, nas universidades,
na casa dos nobres, dos reis, porque era muito caro, é tudo escrito à mão, muito caro. O povão não tinha condição de ter a Bíblia em sua casa, ela não era traduzida assim livremente. Algumas versões eram traduzidas mais para ricos, que podiam comprar o manuscrito. Então o povo ficou à deriva, o povo ficou sem estudo da palavra de Deus. Como diz aquele do selo, né? Ficou em inanição espiritual, o povo ficou sem ser alimentado do pão integral da palavra de Deus durante toda a Idade Média, porque a igreja se recusava a traduzir a Bíblia para as línguas populares, chamadas línguas neolatinas, a fim de que o povão lesse a Bíblia e conhecesse a verdade. A igreja não deixava isso. Então, é uma espécie de protesto, vestida de pano de saco, diz o verso 3. E agora o verso 7 diz, quando tiver terminado esse período de domínio, né, sobre as duas testemunhas, que foi o domínio da Igreja Católica, surgiria uma besta. Besta quer dizer um poder, uma potência ia surgir que iria realizar uma determinada obra. E diz que essa besta surge do abismo. Isso é uma referência à França no seu período de revolução, de 1789 até o início do ano 1800. A França esteve convulsionada. Rios de sangue corriam pelas ruas de Paris. A fina flor da ciência, da intelectualidade da França, eles foram mortos. Foi morto o rei e a rainha, foram mortos o rei e a rainha, e a igreja foi levada ao ridículo, porque a Revolução Francesa ela era anticlerical, rejeitava totalmente a Bíblia Sagrada. Toda religião que dependesse de fé em Cristo, fé em Deus, confiança na Bíblia, a Revolução Francesa, liderada pelo iluminismo, intelectualmente liderada pela filosofia do iluminismo, tanto no seu viés ateísta, quanto no seu viés deísta, fizeram questão de rejeitar a Bíblia, de rejeitar Cristo, rejeitar o nascimento virginal de Cristo, rejeitar a interferência de Deus na história humana e também na vida humana. Tudo isso foi rejeitado pelo iluminismo, né, pelo deísmo, ateísmo presente na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi uma revolução anticlerical, anti-Bíblia e anti-Deus. Foi exatamente nesse período, dentro desse contexto, 1260 anos de terror. O primeiro terror foi da Igreja Católica Romana, perseguindo e matando muitos cristãos e aprisionando a Bíblia, escondendo a Bíblia do povo. Agora vem um poder pior, porque aquilo que estava por trás da Revolução Francesa era ateísta. Então ele não só escondeu a Bíblia, foi mais fundo, porque eram homens movidos por Satanás, eram homens conduzidos pelo diabo, para impedir que a palavra de Deus se propagasse. Tentava impedir. Homens como Voltaire e outros, né, eles estavam ali, na cabeça, no comando. A mentalidade dele não era cristã. Então, eles fizeram muita coisa errada. Eles pegaram a Bíblia, juntaram livros religiosos, incluindo a Bíblia, aos montões e tocaram fogo em praça pública. Eles pegaram uma cantora de cabaré, colocaram sobre um andor, um altar e um andor, e os homens saíram caminhando e levando essa prostituta e cantora de cabaré, imitando Nossa Senhora, o culto a Nossa Senhora que a Igreja Católica fazia, para zombar da igreja, para zombar dos padres, para zombar do Papa. Eles fizeram isso, então eles queriam dizer que a nova senhora deles era aquela cantora de cabaré. A Bíblia totalmente queimada, as igrejas fechadas. Os padres, alguns foram mortos, outros foram colocados no ridículo, eram levados em praça pública e zombavam deles, e torturavam, atiravam pedras, xingavam, e eles eram expulsos. O que Napoleão Bonaparte fez? Napoleão Bonaparte, ele tomou para si
transformar cada cidadão da Igreja Católica, os padres, bispos, cardeais, que vivessem na França, se tornaram funcionários públicos do governo francês, secularizando o clero. Em vez de o Papa escolher seus cardeais, era Napoleão Bonaparte quem escolhia. Então o negócio ficou feio. E aqui é chamado esse poder da Revolução Francesa, ou da França revolucionária, é chamado de a besta que surge do abismo. Por que abismo? Porque Paris e a França, nesse período da Revolução, viraram um inferno. Todo dia morria um monte de gente. Inventaram a guilhotina, um cidadão chamado Guillotin, ele inventou esse instrumento de morte chamado guilhotina, e depois mataram o próprio Guillotin na guilhotina que ele inventou. Então rios de sangue corriam pelo Rio de Paris. A economia entrou em colapso e se tornou um abismo. Quando diz abismo aqui, não é porque não era habitado, é porque era confuso. Tudo era confuso em Paris e na França nesse período da Revolução. E houve um período mais negro da Revolução chamado Reinado do Terror, quando uma comunidade de gente má, perversa, tomou o poder, um partido lá, violento, matava à torta e à direito. Eles tomaram o poder lá em Paris, na França, e foi um período mais negro da Revolução Francesa. Foi esse período do chamado Reinado do Terror. Levou uns 3 anos e meio, esse Reinado do Terror. Mas foi muito violento. Esse é o período. Então, quando tiver concluído o testemunho, quer dizer, estava para terminar os 1260 anos, aí surge esse poder ateísta da França, que queimou a Bíblia, que humilhou os crentes e zombou deles completamente em sociedade, em público. Eles iam a público para zombar de Deus, zombar de Cristo, zombar da igreja e assim por diante. Eles entendiam o cristianismo, eles entendiam que era a Igreja Católica. Eles entendiam que a igreja representava, o Papa, a igreja representava o cristianismo. E assim eles tentaram humilhar o máximo que eles puderam a Igreja Católica e o cristianismo, queimando a Bíblia, queimando livros religiosos e zombando da religião. E o seu cadáver, quer dizer, da Escritura, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, Paris, aqui na Bíblia, essa Paris desse período da Revolução Francesa, foi chamada de Egito e Sodoma. O Egito, Faraó zombou de Deus. Quando Moisés foi falar com o Faraó para libertar o povo de Israel, Faraó disse assim: quem é o Senhor para que eu deixe o povo ir? Então, num jeito ateísta, arrogante, Faraó não aceitou o Senhor como seu Deus, zombou. E Sodoma, por causa dos crimes e pecados que eram praticados em Paris nesse tempo, virou uma Sodoma. Né? Todo mundo fazia o que queria, era uma confusão, ninguém entendia ninguém, virou o caos, a cidade e o reino da França virou um caos, daí dizer que a besta subiu do abismo, subiu desse caos social, desse abismo, onde faltava uma autoridade central confiável, onde faltava a igreja, onde tudo era confuso, tudo estava realmente perdido ali na França. E é nesse meio que diz que surge essa besta do abismo, no meio dessa confusão, dessa encrenca toda. Então diz que eles pareciam com o Egito e com Sodoma. O Egito é o ateísmo de rejeitar o nome de Deus, e Sodoma, a pecaminosidade aberta, escandalosa, que se praticava naquela cidade. Por isso que Paris aqui é chamada como se fossem as duas cidades. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Esse cadáver quer dizer, os livros, a Bíblia Sagrada foi queimada em praça pública, ficou para lá, né?
ficou para lá. Dias e dias queimando aqueles livros e o povo se alegra por isso. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então a Bíblia incomodava com suas repreensões, com seus conselhos, com suas instruções, com ameaça de punição para quem não obedecesse a Deus. Então a Bíblia faz medo, e até hoje é assim. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque sabem que a Bíblia vai repreender o seu pecado. Ao invés de ler a Bíblia e corrigir os pecados, eles abandonam a Bíblia, porque não querem abandonar o pecado. Aí abandona a Bíblia, joga a Bíblia lá num canto distante, fechada, ou então aberta em algum móvel, mas como espanta-mosquito, espanta-muriçoca. Porque não leem a Bíblia, não praticam o seu conteúdo. A mesma coisa fizeram esses cidadãos nesse tempo. E eles ficaram felizes, enviando presente um para outro, regozijados, porque triunfaram sobre a Bíblia, triunfaram sobre a igreja, zombaram do cristianismo, e foram, por algum tempo, vencedores. Durante 3 anos e meio, a bagunça foi assim, em relação à Bíblia e à religião, em Paris e na França como um todo, nesse período da Revolução. Mas, verso 11, depois de 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, foi o período do reinado do terror, a fase mais negra e horrível da Revolução Francesa, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, nas 2 testemunhas, né? O velho, Elias e Moisés, aqui representado pelo a lei e os profetas. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Quando eles viram que a Bíblia começou a seita de novo, ser ensinada ao povo outra vez, eles se admiraram e ficaram com medo. Porque eles achavam que tinham acabado com o cristianismo, queimando a Bíblia, queimando os livros, fechando as igrejas. Eles pensavam assim, estavam queimando ou destruindo para sempre a ideia de igreja, a ideia de Cristo, a ideia de Cristo Salvador, a Bíblia sendo ensinada ao povo, e pensaram que tinham tido êxito total. Mas agora começaram a ficar com medo, porque viram que a Bíblia começou a se erguer novamente. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Subir ao céu numa nuvem, e Deus os chamando, venham para cá, não significa isso literalmente. Isso é metafórico, é simbólico. Significa que a Bíblia começou a ser exaltada de novo. As pessoas novamente começaram a ler a Bíblia quando passou o período mais negro da Revolução Francesa, passou o período do chamado Reinado do Terror. Então a coisa começou a clarear. Napoleão Bonaparte assumiu o governo na França, aí por volta de 1798, ele já dominava, porque ele mandou prender o Papa em 1798. Então ele começou a governar, né, abriu um pouco a coisa. Depois que ele prendeu o Papa Pio VI, ele fez um concordado com o Papa Pio VII, 1799-1800, quando o Papa Pio VI morreu no exílio. Ele se reuniu com o Papa Pio VII, fez uma concordata e novamente permitiu o funcionamento das igrejas na França, e a religião pôde seguir os seus passos. E eles pensavam que ia acabar com a religião cristã, mas, na verdade, aí diz as 2 testemunhas, subi para aqui. Novamente houve, o povo voltou a adorar a Deus, voltou a frequentar as igrejas, o povo voltou a ler a Bíblia Sagrada. Naquela hora, houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Isso é um número simbólico, quer dizer, uma totalidade, um determinado número de milhares de pessoas foram mortas, ao passo que as outras ficaram sobre modo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Então, muitos morreram, outros voltaram à religião e voltaram a adorar a Deus, né? Grande terremoto aqui é um terremoto social, não é terremoto físico, mas um terremoto social. A Revolução Francesa, nós podemos dizer que foi um grande terremoto político-social. Os estragos que causou, a ruína que trouxe para a França nesse primeiro momento foi terrível. Então o terremoto aqui é social. Quando fala
É interessante essa colocação. E ruiu a 10ª parte da cidade. Vamos imaginar um grande condomínio de 10 mansões, e uma das mansões passa por esse processo. Essa aqui, a grande cidade, era uma referência a Roma e às cidades que ele dava apoio, os estados que davam apoio. E a França era uma das nações, um dos reinados, que mais apoiaram a Igreja Católica Romana durante toda a Idade Média. O Papa contou com o apoio da França de maneira restrita. Desde 496, por aí, quando Clovis, rei dos francos, ele se converteu ao catolicismo, né? Até esse período, a Noite de São Bartolomeu foi uma vergonha, uma tragédia que a Igreja Católica causou aos huguenotes, mas tudo na França, o apoio que o rei francês dava à Igreja Católica. Então, das 10 nações que formaram a Europa, representado pelos 10 chifres, que vamos ver depois, e representado pelos 10 dedos dos pés da estátua de Daniel, a França era um dos 10. Então, quando diz que ruiu uma 10ª parte, quer dizer, um dos 10 ruiu. Quer dizer, houve esse terremoto social, político, religioso na França, mas depois a coisa começou a acomodar de novo. E termina dizendo, passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. O 3º ai eu vou deixar para a próxima lição. Apesar de estar ainda no capítulo 11, o nosso tempo está acabando, então nós vamos deixar, que é muito importante, o toque da 7ª trombeta, que vem dos versos 15 até o verso 19. Nós vamos trabalhar com isso na nossa próxima lição. Eu quero agradecer o seu apoio, a sua companhia nessas aulas que estamos tendo, a verdade revelada sobre o Apocalipse. Mas vamos continuar estudando nesse capítulo 11 e depois vamos entrar no capítulo 12. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, foi muito bom termos estado aqui estudando Tua Palavra. Pedimos sabedoria, pedimos Tua direção e pedimos que o Senhor converta o coração de todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo. Que possa sentir necessidade de Cristo, deixar que Cristo entre na sua vida e o converta e o torne um verdadeiro discípulo do Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Um abraço, até a nossa próxima lição, que é o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12. Até lá.